Olá, eu sou a professora doutora Marilúcia Ferreira Romão e você vai estudar nesta videoaula sobre a anatomia do tronco encefálico. Então vamos lá? Nós vamos iniciar conhecendo a constituição do tronco encefálico. Nós identificamos então o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Em uma vista anterior, nós identificamos novamente o bulbo ou a medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo em localização superior. A topografia faz referência à localização do tronco encefálico e das suas relações. O bulbo está localizado entre a medula espinal e a ponte, bem como a ponte está localizada entre o mesencéfalo e o bulbo. E o mesencéfalo se localiza entre o diencéfalo e a ponte. Tendo em vista a estrutura óssea envolvida nestas relações, nós vamos então destacar uma abertura que nós identificamos na base do crânio, é chamada de forame magno. O forame magno é um ponto de transição que delimita a medula espinal da medula oblonga, ou bulbo do tronco encefálico. A parte basal do osso occipital faz referência à indicação de uma região conhecida como clivo, na qual repousa a parte anterior da ponte. As funções do tronco encefálico incluem o controle dos níveis de consciência, os mecanismos de sobrevivência, com destaque para a formação reticular, e o controle das funções cardiovasculares e respiratórias. Nós vamos agora conhecer as características externas do tronco encefálico. Em uma vista anterior do tronco encefálico, nós identificamos na superfície ventral, iniciando pelo bulbo, uma fissura mediana ventral, bem como lateralmente o sulco antero-lateral. Entre o sulco antero-lateral e a fissura mediana ventral, nós vamos identificar as pirâmides do bulbo. Imediatamente lateral às pirâmides do bulbo, nós identificamos as olivas. As olivas, elas estão conectadas ao cerebelo, portanto, estão relacionadas às funções motoras. Em nível inferior, tendo em vista as duas pirâmides bulbares, nós identificamos a decussação das pirâmides, ou seja, um ponto em que as fibras elas passam para o outro lado, ou seja, elas decussam. Em localização anterior na ponte, nós observamos um maior abaulamento com um sulco central, o chamado sulco basilar. Em localização superior, nós identificamos os dois pedúnculos cerebrais e entre esses dois pedúnculos nós vamos então identificar um espaço, que é chamado de fossa interpeduncular. Posterior a este espaço, nós identificamos uma substância denominada substância perfurada posterior. Essa substância permite a penetração de vasos no mesencéfalo. Na superfície dorsal, ao nível do tronco encefálico inferior, ou seja, no bulbo, nós identificamos um sulco mediano, o sulco intermédio e o sulco posterolateral. A primeira coluna que nós identificamos medialmente, tendo em vista o sulco mediano, ou seja, entre o sulco mediano e o sulco intermédio, nós identificamos o fascículo grácil. E entre o sulco intermédio e o sulco posterolateral, nós identificamos o fascículo cuneiforme ou cuneato. Em localização superior, nós identificamos essa grande abertura, este grande espaço, que é o chamado quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo é a chamada fossa romboide, bem como os pedúnculos cerebelares, o superior, o médio e o inferior, formam em grande parte o teto do quarto ventrículo. Em localização superior, nós identificamos os corpos quadrigêmeos, os dois colículos superiores que estão relacionados com a visão e os dois colículos inferiores que estão relacionados com a audição. Nós vamos agora conhecer as características internas do tronco encefálico. Em relação ao centro cardiovascular, nós identificamos a localização no bulbo raquidiano como sendo a principal região para a regulação pelo sistema nervoso do coração e dos vasos sanguíneos. Se nós falamos em regulação, nós falamos do nervo vago envolvido com a diminuição da frequência dos batimentos e dos nervos cardioaceleradores e nervos vasomotores
que são envolvidos, respectivamente, com o aumento da frequência e contratilidade cardíaca, bem como com a vasoconstrição. O controle da regulação da respiração é feito em 3 regiões: na área da periodicidade bulbar, na área apnêutica e na área pneumotáxica. A área da periodicidade bulbar controla o ritmo normal ou natural da respiração. E os 2 níveis superiores, que fazem referência à área apnêutica e pneumotáxica, então são 2 áreas que, respectivamente, excitam e inibem a respiração. Topograficamente, o mesencéfalo é dividido em uma região posterior e outra região anterior. Posteriormente, tendo em vista o aqueduto cerebral ou mesencefálico, nós identificamos o tecto. E anterior, em relação a esta divisão, ao nível do aqueduto cerebral ou mesencefálico, nós identificamos o tegmento. Essas 2 projeções anteriores, elas fazem referência à base do pedúnculo cerebral. Na região do tegmento, nós vamos identificar o núcleo vermelho ou núcleo rubro, que está relacionado com o controle motor, bem como a substância negra, que é importante para a síntese de dopamina. A dopamina está correlacionada, por exemplo, com a doença de Parkinson, quando a sua produção fica diminuída. A chamada formação reticular, que faz referência a uma rede complexa de neurônios. Essa rede fica localizada entre a substância branca e a substância cinzenta, e então, funcionalmente, nós correlacionamos com as funções da nossa sobrevivência, como, por exemplo, o controle do aparelho cardiovascular e respiratório. Agora nós vamos identificar os 2 leminiscos, o leminisco medial, que faz referência a uma via relacionada com a sensibilidade, e o leminisco lateral, que está relacionado com a audição. E para finalizar, em relação às funções do tronco encefálico, nós vamos destacar no bulbo uma relação com o controle do centro cardiovascular, o centro respiratório e o centro do vômito, bem como a ponte está envolvida com a fonte de retransmissão de informações e está relacionada com o controle de movimento. O mesencéfalo, ele está relacionado com a visão, com a audição, com os movimentos do corpo e dos olhos. E, por fim, a formação reticular controla as nossas funções vitais. Bons estudos e até a próxima!